TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br e o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje é mais um podcast biografia. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a vida e a obra de Tomio Sagiso. Certo, senhor Dani Tsurugi? Certo, Gil, eu sou o Dani Tsurugi e vamos falar sobre o Shio, né? O homem que gosta de gatos, né? Verdade, né? Um homem com dois nomes, né? Se você pesquisar sobre o Shoji Shio, pseudônimo dele, ou Tomio Sagiso, você encontra um mar de mangás e produções do gênero Tokusatsu. Bom, Dani, quem são os nossos eleitos para falar sobre Tomio Sagiso? Você quer falar os Pi-produtores? Os Pi-produtores. Os Pi-produtores, boa. Pi-produtores é ele que é o diretor do programa Toku Agora, apresentador, Adriano Nares. Ele fala agora mais de um minuto sobre o Tokusatsu. Nares, bem-vindo. Mais de um minuto, às vezes até uma hora, né? Mas aqui eu vou fazer uma apresentação que vai durar menos de uma hora. Uma honra estar aqui para falar do Tomio Sagiso, ou Shoji Shio também, porque é um nome de extrema importância para o Tokusatsu e muita gente que não conhece, vai ficar conhecendo. É verdade. E ele que como fala, é o nosso professor de Showa, né? Quer lançar o seu livro de Showa e Você, Tudo a Ver. Tiago AP, seja bem-vindo. Muito bom estar aqui de novo. E complementando o que o Nares disse aí, não só de extrema importância, né, o Shoji Shio ou o Tomio Sagiso, não só para o Tokusatsu, mas também para todo o contexto de produção de animação, de mangá e até de televisão lá do Japão também. O pessoal não valoriza, né, a P-Productions, embora tenham tido produções que passaram aqui no Brasil, bastante até. O pessoal não fala muito, o pessoal não conhece, mas um capítulo aí para nossa lista de nomes históricos importantes do Tokusatsu, né? ヒョーマンっていうのはですね、私がそもそもこのテレビシリーズの子供番組としてですね、ヒーローものとして考えた経緯がありましてね。でそれのきっかけっていうのはやっぱり私前からですね、このなんていうか。Finalmente o TokuCast sobre Tomio Sagiso, né, o homem por trás da P-Productions, né, uma empresa que é responsável por muitas séries, que inclusive nós já falamos aqui algumas delas, né, o cara que traz o espírito artesanal, né, do gênero Tokusatsu, um mangaka também fantástico, com uma história fantástica, e nós contaremos aqui pra vocês, né, cara, quando nós falamos da história do Tokusatsu, normalmente os nomes mais lembrados são os grandes estúdios, né? O Toei, a Tsuburaya, né? Godzilla, Super Sentai, Metal Hero, o Eiji Tsuburaya, né? E outros nomes acabam ficando um pouco de lado, né? Em segundo plano, como o Tomio Sagiso e como nós já contamos aqui, né? O Tio Soji, ou o Tio Soji, né? Meu japonês sempre é muito belga. Ele foi um cara criador, animador, produtor, roteirista, fundador da P-Productions. Ele foi um homem, assim, multifacetário, né? A carreira dele atravessou momentos decisivos da cultura, né, da história japonesa, desde lá da Segunda Guerra Mundial até a explosão de mangás, a explosão, né, do Tokusatsu com os Kaijus Booms. A história dele tem muita coisa interessante pra gente contar aqui pra vocês, tá bom? E para começar, obviamente, já para introduzir, para a gente poder papear sobre a vida dele, o Tomio Sagiso nasceu em 4 de dezembro de 1921, em Tóquio, né? O nome Uchiyo Soji, ele só foi usado na fase mangaka. Nós vamos chegar daqui a pouco nesse ponto. E aí, desde jovem, pelo que a gente pesquisou, né, o Sagiso
tinha contato com arte, com entretenimento, né? E a família dele trabalhava com móveis ocidentais também, e objetos ligados ao teatro. Então ele acabou tendo, né, uma possibilidade de conhecer um pouquinho também dos bastidores das artes, vamos dizer assim, né? Ele foi criando a própria identidade da Picture, né? Que foram os felinos. Ele fala em uma biografia. E nisso, só que ele não era tão fã assim de gatinhos, de pichanos, não. Ele não gostava de gato, né? Então, assim, porque, assim, o que a gente vê da P-Production são os felinos, mas não é por gostar de felinos ou de gatos. Vinha uma história aí, tem uma coisa por trás que a avó dele, quando criança, contava algumas histórias e tinha também algumas historinhas aí de gatos, mas não é por amor aos felinos, e sim o que eles representam. Ah, muito bom. E, quer dizer, desde pequeno tem problema com gato, depois encheu o cheirinho nas séries dele, né? Em 39, ele abandonou a universidade, tinha alguns problemas de saúde, abandonou a universidade. E aí que começa um pouco da história dele com esse universo que nós conhecemos, porque ele encontrou um anúncio da Toho procurando artistas para o departamento de animação, né? Lembrando que 39 também ali é o período que está iniciando a Segunda Guerra Mundial, né? Legal, a gente já começa a fazer esse paralelo com a guerra. Ele foi contratado pela Toho, né? A empresa acabou colocando ele para trabalhar próximo a ninguém menos que o Eiji Tsuburaya, que já era, na época, responsável, né, pelos efeitos especiais ali da Toho. Aliás, o problema de saúde dele eu fui ver e fiquei surpreso, porque eu já tinha ouvido falar no Beriberi, o falecido Jô Soares sempre falava que ele morria de medo de Beriberi, eu sempre achei que o Beriberi era uma piada. Mas Beriberi não é uma piada, porque o Tomio Sagiso sofria de Beriberi, que é uma doença que causa deficiência nutricional de vitamina B1. Então ele tinha esse problema de saúde, não é extremamente grave, é claro, hoje é mais fácil de tratar do que naquela época, né? Por causa do beriberi ele não podia tomar bebida alcoólica, porque prejudica muito o organismo, o álcool, e como o Gil falou, com 18 anos, em maio de 39, ele conheceu pessoalmente o Eiji Tsuburaya, quando ele foi colocado no Departamento de Estudos de Efeitos Especiais da Toho, né? E interessante a gente denotar aí todos esses primeiros grandes produtores, né, de diretores e, enfim, todo mundo que trabalhava em produções de mídia, em produções televisivas, em algum momento eles tiveram uma passagem ou algum envolvimento com a Toho, né? A Toho meio que a gente já vê que é o berço não só do Tokusatsu, mas de produção cinematográfica e de produção televisiva no Japão há muito tempo, né? E nesse mesmo ano de 39, quando o Tomio Sagiso começou lá com a Toho, na equipe do Eiji Tsuburaya, foi quando o governo imperial japonês solicitou ao Eiji Tsuburaya a produção de um vídeo educacional de treinamento para os pilotos da Escola de Aviação de Kumagaya, de Saitama. Então esse foi dos primeiros contatos ali do Tomio Sagiso com o mundo real dos efeitos especiais, e nesse período o Tsuburaya já estava despontando aí como um grande nome, né, dos efeitos especiais do cinema japonês. E aí chamavam esses filmes aí de filmes institucionais, né? Que também foi outra coisa comum desse período aí da guerra. Geralmente o pessoal se espanta um pouco, né? Quando a gente menciona que alguns desses nomes tão conhecidos aí do Tokusatsu acabaram fazendo filmes institucionais ou filmes de propaganda pro Império. Mas isso foi extremamente comum na época. O próprio Tsuburaya se envolveu nisso, o próprio Honda se envolveu nisso, o próprio Kohan Kawauchi se envolveu nisso. Então, a maioria dos produtores e da EK, isso exatamente, era algo coercitivo, algo obrigatório, né? Você não tinha opção de não fazer. Não tinha. O exército na Imperial Japonesa obrigou essas empresas, essas produtoras de filme a se alinharem a esse cinema de propaganda, né? Então não vão cancelar os caras aí quase 100 anos depois, tá? Pelo amor de Deus. Algo interessante também é que esse Eiji Tsuburaya, ele é de 1901, né? Ele já tinha lá seus 38 anos quando o Tomio Sagiso entrou na Toho. O Tomio tinha 17.
né? Então ele entra jovem ali já, o Eiji Tsuburaya já é um senpai já, né, cara? Então, quer dizer, essa diferença de idade é importante porque o Sagiso acaba aprendendo, né, com o Eiji Tsuburaya. Bastante. Eles trocavam muitas ideias sobre tecnologia, cinema, formas novas de contar história. Então você imagina naquele período quanta coisa essas pessoas eram novas para essas pessoas, né? Quantas ideias eles tinham, né? Podemos dizer então que a Pre-Production ela foi criada com base em inspirações na Tsuburaya? Não, porque não existia Tsuburaya ainda, né? Era o Tsuburaya, funcionário da Torre, né? Por ele. Responsável pelos efeitos especiais da produtora, O que acontece dá pra dizer que tudo que existe saiu da Torre, né? Dá pra dizer que a base de aprendizado dele pra live action vem da Torre e vem do Eiji Tsuburaya, né? E como o Gil comentou, não sei se a gente pode considerar o Tomio Sagiso um prodígio, mas eu acho que até dá para considerar, porque no segundo semestre de 1940, ou seja, pouco mais de um ano só que ele estava ali junto com o Eiji Tsuburaya, o Eiji estava responsável pelos efeitos especiais do filme Son Goku, mais uma adaptação, já existiam outras adaptações no cinema japonês, né, de Jornada para o Oeste, famoso conto clássico chinês, e estava sendo feita mais essa adaptação, e o Tomio Sagiso ficou responsável por um trecho dos efeitos, e ele introduziu no cinema japonês o matte painting. O que é isso? É uma técnica antiga do cinema, que é quando você quer fazer um cenário muito grande, sei lá, um deserto enorme, ou os Alpes, ou um galpão muito grande. Você só faz realmente um cenário pequenininho onde estão os atores e coloca na frente da câmera um vidro e um artista profissional pinta esse vidro, que é a continuação do cenário. É uma técnica que foi usada até o começo dos anos 90 no cinema. Para vocês terem ideia, ela não deixou de ser usada há tanto tempo assim. Tem filmes até a metade dos anos 90 que ainda usam essa técnica. E o Tomio Sagiso introduziu nesse filme pela primeira vez esse modelo que já era utilizado no cinema estadunidense, porque tanto ele como o Tsuburaya também estudavam o cinema dos outros países, né? E a gente vê que o Sagiso ele vai passar pelas diversas esferas de produção, né? Você vê que ele foi contratado para ser pro setor de animação, né? Depois ele passa para os efeitos especiais de cinema. Depois, futuramente, ele vai para TV e depois para o mangá. Então dá para ver que ele, por todas as esferas de mídia, ele passou, né? Esse período é interessante porque até no Tokocast, acho que do Eiji Tsuburaya nós falamos disso também, do Nobuya Dima também. Era uma época que você tinha contato mais próximo ou às vezes navegava, né, em vários setores dessas produtoras. Então você aprendia muito mais do que só a área que você era especializado. Isso é muito legal. E um dos trabalhos mais... não tinha um pessoal tão grande, né? Até porque não tinha tantos especialistas, né? Exato. Então todo mundo tinha que fazer um pouquinho de tudo ali, né? E assim, algo interessante é que duas frentes de trabalho dentro da Toho, por exemplo, isso não é só... Não ocorreu só lá no Japão, mas principalmente do Japão, se acabaram tendo uma evolução graças ao período de guerra, né? São os efeitos especiais, né? E também a parte de animação, né? Então, por exemplo, um dos trabalhos aqui do Tomio Sagiso foi numa animação Bakugeki Hironren, que é uma produção sobre técnicas de bombardeio, e é uma produção... É um desenho animado, né, cara? Vocês imaginam o trabalho, né, que ele teve, né, para fazer tudo isso. Quer dizer, só os efeitos especiais com as miniaturas e tal, não eram suficientes, né, para essa máquina de propaganda imperial, né? Então o desenho animado também foi usado, né? E nessa máquina aí de produção de filmes de propaganda, de filmes institucionais, eram feitos muitos filmes para a Marinha, né? Porque a Marinha era um dos principais poderios do Império naquela época, e o próprio Sagiso e o Tsuburaya, eles fizeram filmes, né, curtas sobre a Batalha da Malásia, né? Batalha no Havaí. Se não me engano, Thiago, a aeronáutica japonesa na época pertencia à Marinha. Era se eu não me engano, é isso.
Era um grupo só. E sabe o que é legal também? Se você pesquisar... Mas quando eu digo marinha assim, é porque eles faziam um filme sobre navegação, né? Sobre navios e tudo mais. Se você pesquisar vídeos do Zero Fighter Hayato, né? Ou Sen Hayato, né? Em original. Que é um mangá, né? Um anime também dele, né? Que conta as aventuras de um piloto lá na Segunda Guerra Mundial. Você vê... É muito desse trabalho, né, do Tomio Sagiso com a animação em relação à aviação. Sim. Inclusive, muitas produções depois. Até quando ele vai trabalhar em outras produtoras depois, antes um pouquinho da UP Production, ele sempre tá meio que envolvido em algum tipo de produção envolvendo ou aviação ou... enfim, batalhas navais e tudo mais. Coisa que o próprio Tsuburaya era muito bom também, né? Em retratar batalhas navais. E esses filmes que o Thiago citou, como A Guerra no Mar, do Havaí até a Malásia, lá de 42, nessa produção, o Eiji Tsuburaya ele teve muito problema com os militares, na interferência mesmo dos militares na obra, apesar de que o filme já era uma encomenda, mas o Eiji queria, pelo menos, ter um pouco de liberdade no trabalho que ele estava fazendo. Então, ele meio de saco cheio dos militares, ele mandava o Tomio Sagiso ser a ligação com os pilotos, que eles precisavam de informação dos pilotos para poder usar no filme, né? De como é que foi a batalha, de que forma os aviões entraram no ataque. Então, ele mandava o Tomio Sagiso para conversar com os pilotos e ser essa ligação para passar essas informações para a equipe do Tsuburaya conseguir realizar o mais próximo possível da realidade essas sequências. E próximo da realidade, a gente diz assim, próximo da realidade de acordo com o que os militares queriam transmitir, né? Cara, como o Tomio era jovem, né, Nancy? Ele, nos relatos dele, né, de biografia e tal, ele só foi perceber a importância militar do material que ele tinha produzido depois, sabe? Ele foi começar a entender melhor as coisas que estavam acontecendo. E ele começa a ter mais noção, assim, mais ampla de tudo, é porque ele vira, principalmente essa parte do horror da guerra, né? Porque ele começa a fotografar acidente. Ele começa a testemunhar morte durante o treinamento, né? Nesse período aí, com os pilotos, ele começa a vivenciar, né, o drama real da guerra, porque você não tá dentro de um estúdio mais desenhando ou criando efeito especial. Você tá ali vendo o horror do lado de fora, né? E, inclusive, nesse período, ele conhece o Toshiro Mifune. Toshiro Mifune, um dos grandes atores aí do cinema japonês, que também foi fotógrafo do exército nessa época, e eles criaram uma boa amizade nesse período aí. Então, mais um nome aí, né, Thiago, né, de famosos aí que trabalham na guerra. Não aconteceu isso só no Japão, né, em outros países também isso ocorreu. E como o Ju acabou de falar, foi pelo trabalho do Tomio Sagiso com o Eiji Tsuburaya que em 43 ele foi convocado aí pela Força Imperial para atuar como fotógrafo de combates aéreos, principalmente, né? E como o Gil citou, o Toshiro Mifune, que aliás era o ator preferido do Akira Kurosawa, que é considerado o maior diretor da história do Japão de cinema, né? Cara, algo interessante também é que a história, né, esses relatos, né, do Sagiso lembra muito a biografia do Osamu Tezuka também, né? Osamu Tezuka, o deus do mangá, né? De quanto também a guerra influenciou também a maneira de criar história, né, cara? A parte de valorizar a imaginação e a humanidade, etc. E o Osamu Tezuka acabou virando um amigo dele mais pra frente aqui também. O Shigeru Mizuki também, né? Teve toda essa influência da guerra e também fez parte aí dessa geração de artistas que tiveram o trabalho influenciado pela guerra e que também eram amigos do Tomio Sagiso, né? Naquela época ali não tinha como a galera não se conhecer, né? Era outra, literalmente outra época, né? Sim. Você falou do Shigeru Mizuki, vai ficar uma dica pra você que tá ouvindo a gente, que ouvindo o podcast. A Devir tá lançando uns mangás muito interessantes do Shigeru Mizuki. Ele que é criador do Gegege no Kitaro, trava-língua da moléstia, que é Showa, o canal do Japão. Inclusive tem review no nosso site das duas primeiras edições. Ele que era estudante na época da Segunda Guerra, ele também lutou, estudante não, no começo da guerra, porque ele chegou também a ser convocado e foi lutar na guerra também. E ele narra um pouco desse período aí, é bem interessante aí
esses mangás. Fica aí a dica aí, da editora Devir. Showa, a história do Japão. Voltando aqui pro Tomio Sagiso, vamos já preparar pro pós-guerra, né? Porque depois da guerra ele volta pra Toho, né? Ele continua trabalhando na Toho. A Toho, nesse período, fica mergulhada em conflito trabalhista. É um monte de rolo. Inclusive, nessa época, eu acho que fundou a Shintorro, não foi? Os egressos da Toho, né, que justamente saíram nesse contexto todo aí de disputas trabalhistas, né, entre a classe mais alta da empresa com os produtores ali, os atores e tudo mais, eles saem e fundam a Shintorro, que depois vai ser também uma das empresas aí de cinematografia importantes, né? Vai estar lá no pacto das 5 empresas, lá em 53. Exato, Também vai ser importante. As 6 empresas é a Shintorro, a Daiei, a Nikatsu, a Chochiku, a Toei e a própria Toho. Exato, Só que a Nikatsu entra depois, né? A Nikatsu entra depois, sim. O acordo original eram 5 empresas que foi feito justamente para evitar a Nikatsu de contratar profissionais das outras empresas. Esse período, galera que tá ouvindo a gente, é conhecido aí como a era de ouro do cinema japonês, né? Esses anos 40 e 50. 50 até meados dos anos 60, né? Mais ou menos. 60. Bom, nesse período aí, o que acontece? O Tomio Sagiso precisa ganhar o din-din dele, né? E aí ele começa a desenhar mangá para sobreviver. E aí surge, então, o pseudônimo dele, que é o Shoji, o Tio. Esse pseudônimo dele nasce, pelo que tá na biografia dele, uma brincadeira relacionada à ideia de seguir o ritmo do rabo de um boi, que é trabalhar constantemente, avançando pouco a pouco. Mas eu não peguei os kanjis para poder entender, não sei se alguém pegou, mas é isso que eu entendi na leitura, tá? Pelo que eu vi, eles não escrevem em kanji, né? Mas o ushi é o boi, né? Então, realmente ele ligou algumas palavras para dar esse sentido que você falou. Nesse período de mangaka aí, já nos anos 50, é quando ele se aproxima do Osamu Tezuka, né? Uma amizade aí bacana, uma relação interessante para a cultura pop japonesa. O Tezuka gostava do trabalho do Sagiso, chegou a convidar ele para colaborar em alguns projetos. Realmente existiu uma parceria, vamos dizer assim, né? O Tezuka convidou ele para publicar na Manga Shonen, né? Que era uma das principais revistas da época. E o Soujo Shio, no começo de carreira dele como mangaka, lá no começo dos anos 50, 49 e 50, eu não me recordo exatamente o ano, ele foi um dos artistas principais, né? Um dos mais importantes ali, pro surgimento da revista Bokenyo, que depois aí nos anos 50, 60 e 70 vai ser uma das principais revistas divulgadoras aí de mangás derivados de animes, tokusatsus e tudo mais. Depois até as histórias do Spectreman vão ser publicadas lá, histórias do Kamen Rider, histórias do Ultraman. Então o Shio esteve envolvido aí no começo da Bokenyo. Gente, eu acho a história da Bokenyo fantástica. Vou adiantar um trecho aqui do cast. Aqui no Brasil, o único mangá, eu acho, que tem do Sagiso, né, como Soujo Tio, são, né, os mangás do Spectraman, que saíram pelo Pocanankin. Em breve um TokuCast, ou que talvez já tenha saído, não sei, sobre esses mangás. Na verdade, ele é o roteirista, né? A arte não é dele, o roteiro é dele, mas a Pocanankin colocou algumas capas da Bokenyo. Eles falam um pouquinho, logo nas primeiras páginas lá do Spectraman, assim, cara, a Bokenyo, ela é uma revista com status lendário praticamente lá no Japão. Sim. Se existe as Terebi, né? Terebi Terebi foi porque a Bokenyo abriu o mato no peito. É porque a Terebi só foi nascer lá em 76, já já com o segundo Kaijubun, né? Que vira em andamento, principalmente com o sucesso do Gorenji ali, né? A Terebicon, Antes já tinha lá Antes já tinha a Terebiland, né? A Bokenyo já era o point da criançada, fã de Tokusatsu, vamos dizer assim, né? O point. Sim, exatamente. A meta de ter ali pra poder ter a sua leitura. Era a principal.
Era a principal, assim. Tudo que era de mais badalado na TV da época, assim, saía na Boquinhô. E ali antes da TV, nos anos 50, foi o período de maior vendagem da Boquinhô. Ela chegou a ter uma circulação mensal de 300 mil exemplares. Então, imagine, todo mês vendendo 300 mil exemplares no Japão. Quanto que deveria ser a população do Japão nos anos 50? Tinha 84 milhões de habitantes naquela época. Principalmente esse sucesso da Boquinhô se deve porque o governo da ocupação do pós-guerra, né? Durante um tempo eles proibiram publicações de ficção infantil, né? Então, quando houve reabertura, não tinha nenhum campo de revistas para crianças, né? Foi aí que começou, nos anos 50, as antologias de mangá, né? A própria mangá shonen aí do Tezuka e a Boquinhô. Então, eles vieram num momento muito propício em que o país estava começando a se reestruturar economicamente, né? Que os livros deixam de ser um item de extremo luxo, assim, porque durante muito tempo mangás eram produtos de locação, tinha locadora de mangá, né? Porque era muito caro, e aí deixa de ser ali uma forma de consumo e de entretenimento a mais naquela sociedade. E não esquece também que a década de 50 é marcada pelo retorno da televisão, da transmissão regular TV no Japão. E aí, quer dizer, o que você já lá nos 50 e 60, a TV já era uma grande propaganda para esse tipo de produto, né? Mesmo sendo feito ou não para um brinquedo, mesmo sendo feito ou não para uma revista, era a mesma coisa que aconteceu no Brasil, né, cara? Você via na TV, queria saber mais, queria explorar mais, você ia na banca de jornal, comprar um jornal, comprar uma revista, né? Comprar uma publicação impressa. E aí, assim, esse fechar a década de 50, porque o Sagiso, ele percebeu ali que a verdadeira paixão dele continuava sendo o cinema e a animação, né? Muito daquele trabalho, daquele período que ele trabalhou lá na Toho. E ele funda a Pi Productions na década de 60. E é legal porque a Pi Productions, eles começam prestando serviço para Daiei, né? Fazendo efeitos especiais para produções da Daiei, que também é outra produtora muito importante, né? Fizeram o Gamera, fizeram o Daimajin, e que depois dos anos 70, muitos atores e muitos produtores e muitos roteiristas de tokusatsu da Toei e da própria Pi Productions vão ser egressos da EA. Eu acho legal que ele começa a Pi Productions já com... ainda na linha da guerra, né? Porque o Sen Hayato, né? O Zero Fighter Hayato, que é uma animação relacionada à Segunda Guerra, né? Sim, então ele já traz muito do que ele fazia aí naquele período, ele traz para esse começo de empresa dele. Sim, ele não é só Tokusatsu, esse é um ponto importante para quem tá ouvindo a gente. A Pi Production também, assim como Toei, Tsuburaya, também trabalha com animação. Tem alguns animes, né? O primeiro Tokusatsu mesmo da Pi Productions é o Embaixador Magma, né? O Vingadores do Espaço, o Magma Taishi, que já é uma obra do próprio Osamu Tezuka aí, nessa amizade dos dois aí, o Sagiso conseguiu levar isso para criar um live action de um mangá do Osamu Tezuka. E o Zero Sen Hayato que o Gil comentou, que o primeiro trabalho solo, digamos assim, da Pi Productions, como estava começando ainda, é um trabalho de 1964 e eles fizeram 41 episódios. O Tomio Sagiso, ele era o produtor, ele era um dos diretores e ele era um dos roteiristas. Então ele estava quase em todas as áreas da produção. E é legal, né, o primeiro grande Tokusatsu da Pi Productions ser uma adaptação do Osamu Tezuka. Uma curiosidade é que o Tezuka, ele tinha meio que um mau gosto com Tokusatsu, né? Ele tinha a cara virada com Tokusatsu. Primeiro porque ele detestou o live action do Astro Boy, né? Do Atom, que foi produzido antes, ele repudiou aquilo. E ele passou a desgostar muito de Tokusatsu, assim, ao ponto de que ele fez artes, assim, zoando e caçoando de Ultra Kill e tal. Porque o Ultra Kill tava fazendo as crianças tirarem o foco das animações, né? Pra só assistir aquilo. Gerou um boom mesmo, né? Então... Essa primeira adaptação do
o Astro Boy, ela é produzida pela Mainit, se não me engano, né? Tem lá o patrocínio, tudo tem patrocínio na época e tal, e pela Matsuzaki Production. E o Vingadores do Espaço aí, o Embaixador Magma, foi a primeira produção de tokusatsu a cores da televisão japonesa, um pouquinho antes da estreia do primeiro Ultraman. Então o título de primeiro tokusatsu colorido da TV ficou com a P-Productions e não com a Tsuburai. Que estreou uma semana antes, né? Exatamente uma semana antes do primeiro episódio do Ultraman. O marco zero da palavra, do termo, é o Godzilla, né? Quem ouve o tokusatsu.com.br, quem acompanha o nosso conteúdo do Toku Agora, TokuCast, sabe que a gente vem tentando contar pro brasileiro, né? O Tokusatsu, a palavra nasce no Godzilla, mas o gênero nasce com o Ultraman, porque é o Ultraman que leva, né, a palavra Tokusatsu para esse tipo de produção. Mas se você avaliar a primeira experiência com herói gigante, né, com Kyodai Hero, né, é o Magma Taishi uma semana antes também, cara. Interessante, exatamente, né? Porque o Ultra Kill ele já passava, só que o Ultra Kill eram episódiozinhos com kaijus, né? Não tinha um herói ainda. E assim, a Vingadores do Espaço exibido no Brasil, hein? E vamos falar de muita coisa exibida no Brasil. A P-Production na época seguiu com os animes e também teve alguns pilotos de séries que não foram pra frente, né? Um deles eu queria citar, não dá pra citar tudo também, que era o Jaguar Man, né? Porque o Jaguar Man foi um piloto que não andou. Apesar que tem o Rio Man também que não andou. Eu acho que tanto o Jaguar Man quanto o Rio Man eram pra ser já produções live action com felinos, né, Dani? Então quer dizer, antes do Lion Man chegar ali, do Kaiketsu Lion Man chegar, a P-Production tentou emplacar aqui 2 produções com felinos aqui. Era o Jaguar Man, e você falou um outro nome, mas seria o Leopard Man? Na minha pesquisa deu como Leopard Man. Pode ser, acho que a mesma coisa, é o Human. Eu acho que, se eu não me engano, o Leopard Man é um pouco posterior a isso, não é? Posterior? Mas eu posso estar enganado. O Human, ele é um jaguar também, não é? Uma jaguatirica, uma onça. O Hyoman é o que chamam de Leopard Man, né? É o mesmo, né? Em 67, o piloto. Vou mandar uma fotinho no chat. Parece que tem só um episódio aí, né? Foi só um piloto mesmo, né? Só piloto. Inclusive, esses pilotos, alguns desses pilotos da P-Productions tem disponível para serem assistidos. Eles não eram nem no padrão de 25 minutos, que era o padrão das séries, né? Eles faziam tipo 12, 14, 15, que era justamente para exibir para as emissoras de TV. Se alguém se interessasse, daí eles corriam atrás de um patrocinador e daí sim iam dar o start da série. E a série às vezes modificava, como que para quem for assistir o piloto do Spectreman, vai ver que o herói mudou completamente do piloto pro primeiro episódio. Outras séries, o primeiro episódio está mais parecido com o piloto. Mas era essa a ideia. Ao invés de você só vender o conceito, você já tem algo a mostrar para a emissora de TV e depois para os patrocinadores que você vai tentar angariar, né? Sim, o próprio Magma Taishi, né? Teve um piloto que o visual era um pouquinho de diferente, que ao invés de ser uma máscara, era um ator com uma cara pintada de dourado. E é verdade. E assim, de novo, não vamos conseguir citar todas as produções desse período, mas algumas não tem como não citarmos, né? Diga, Dani. Uma curiosidade do Leopard Man, que ele chegou a ter uma máscara produzida pelo escultor Yosaku Takayama, né? O mesmo artista responsável por muitos personagens clássicos de Tokusatsu. Porém, como falamos, né, o projeto não seguiu adiante. Em 67, e essa aí é mais uma série que passou no Brasil, a P-Productions cria o Príncipe Dinossauro, o Kaiju Old, que foi exibido no Brasil aqui. Isso é legal, porque o Príncipe Dinossauro ele foi distribuído pela Aloysio Leite Garcia, exibido na Rede Globo no começo dos anos 70, foi dublado pela Cinecast, e ele chegou até a ser exibido se não me engano, no programa do Bozo. E, cara, olha que interessante, vamos voltar no tempo, né? Brasil, começo dos anos 70, não tinha só Ultraman e National Kid, aqui já tinham 2 séries da P-Production sendo exibida no Brasil. Legal, né? E aproveitando o ensejo aí do Príncipe Dinossauro, um dos roteiristas principais dessa série
foi o Susumu Takako, que, enfim, trabalhou em muitas coisas na época, né? Trabalhou em Agentes Fantasmas, que foi outra série que passou aqui no Brasil, mas não era da AP Productions, né? Apesar de ser da Fuji TV, que também fez o Príncipe Dinossauro. Ele escreveu roteiros aí pra Kuma-kun, e depois ele vai escrever roteiros aí pra Key Hunter, tá? Vai escrever roteiros pra Spectra Man, vai escrever roteiros pra Lion Man, vai escrever roteiros pros animes de Mazinger Z. Depois ele vai lá pra Toei escrever roteiro pra Inazumen, pra vários Super Sentais, até o Ranger. Então, mais um outro nome importante aí envolvido nesse começo da coisa, né? E ó, tinha também algumas coisas de terror também, como o Gokimidoro. Tem a P Productions, ela não fez só coisa. Não, eles atiraram pra pra vários lados, né? Até programa de auditório eles chegaram a coproduzir. Ainda no Tokusatsu, a gente já tá entrando agora no começo dos anos 70. E aí é claro que se vai entrar no começo dos anos 70. Só vamos fechar os anos 60, final dos anos 60. A P Production teve problemas financeiros, né? O Tomio Sagiso teve que enfrentar alguns conflitos internos, até um incêndio que destruiu uma parte das instalações deles, perdeu material, teve dificuldade, mas o Sagiso não abandonou, né, a produtora dele. Inclusive, esse período marca uma das principais características do Tomio Sagiso, que é a insistência, né, cara? Ele acreditava que uma boa ideia podia sempre superar a falta de dinheiro, e no começo dos anos 70 chega o Spectra Man. E um pouquinho antes, só pra gente sair de fato dos anos 60, nesse período aí, o Gil falou que eles perderam material, e entre esses materiais que hoje em dia são considerados parcialmente perdidos, estão alguns episódios de um anime chamado Dokinsho, que era um anime cujo autor original era o Shotaro Shinomori. Eles chegaram a produzir esse anime, foi um anime até que eles gastaram bastante, não fez sucesso na época, e os filmes dessa produção acabaram se perdendo com o tempo, a ponto de que só tem alguns episódios acessíveis hoje em dia. E aí, voltando pro Spectra Man, cara, Spectra Man passou no Brasil, tem TokuCast só sobre Spectra Man pra vocês ouvirem. E como eu disse, vai ter ou já teve mais um próximo a esse sobre o mangá do Spectra Man. Então, que a gente pode citar o Spectra Man aqui na conversa, eu acho que ele traz uma questão importante pro período da Productions, que foi baixo orçamento, pouco tempo de preparação, muita dúvida dentro da emissora também, né? Mesmo assim, o Sagiso conseguiu criar uma série que foi um sucesso. Ela teve um bom retorno na época, né? E ele traz essa filosofia do Sagiso, que é uma obra, ela vamos assim, feita com limitação, mas com muita personalidade, né? E não só isso, Gil, o Spectra Man ele vai ser importante, porque apesar dele ser um trabalho de baixo orçamento, um trabalho experimental e tudo mais, ele vai ser um dos primeiros nomes aí do que se tornaria depois o chamado segundo Kaiju Boom, né? Porque ele estreou antes do Kamen Rider, estreou antes do regresso de Ultraman, e ele foi um dos trabalhos que foi massivamente feito ali para de novo incutir o tokusatsu televisivo na cabeça das crianças, que passou ali no final dos anos 60, né, até o começo de 70, um período de baixa, né, os trabalhos de kaiju, de tokusatsu e tudo mais. Então quando o Spectra Man estreou em 71, foi uma dessas produções iniciais aí do segundo Kaiju Boom, que depois virou Henshin Boom, né? Tanto é que foi um dos que abriram alas aí para a existência dos demais. Inclusive, depois de um ponto ali da série, começam muito daqueles episódios duplos, assim, né? Que a história continua no próximo episódio. E isso foi uma jogada simplesmente para economizar dinheiro, né? Então você escrevia um roteiro mais longo, gravava de uma vez só e quebrava no meio, já pensado no roteiro, né? Ser dividido no meio, para você conseguir economizar um pouco de dinheiro. E também, claro, a inspiração estava ali no sucesso de Ultraman e Ultra Seven, poucos anos antes, mas uma coisa que o Sagiso fez questão que ele não queria uma equipe de combate a monstro
no sentido de forças armadas, que parecesse forças armadas como a Tsuburaya fazia. Talvez pensando na época que ele teve na guerra, e boa parte não, mas vários desses produtores de séries dessa época eram realmente contra a guerra, né? Eles eram pacifistas, viveram a guerra e se colocavam frontalmente contra a guerra, lembrando que a gente está aqui no auge da Guerra Fria, né? Por isso que eles focaram na história, e que é uma inovação para a época, porque o time ser de combate ali, ser focado na poluição, é quase assim um time pró-ecologia, numa época que não se tinha a palavra ecologia e nem se discutia muito isso. Porque se você falasse qualquer coisa ali dos anos 60, vai estar poluindo o rio, não pode cortar as árvores, você era um maluco que estava impedindo o desenvolvimento da sociedade, né? Para alguns ainda é, né? Exato. E esse movimento aí vai influenciar as outras produções daquele ano, né? O próprio Hedorah lá, né? O Godzilla contra Hedorah, que é do mesmo ano e lida com isso. O próprio mangá do Kamen Rider, né? Que também tem uma mensagem ecológica, que foi usada alguns meses depois. Então o Spectraman, ele não foi um Zé Ninguém, né? Principalmente justamente pelo Sagiso ter bons contatos na Bokenyo. A Bokenyo, nesse período de estreia aí, né? Ela bombardeou de material sobre o Spectraman, cara. É interessante um ponto que a gente tá falando, porque depois do Spectraman, tem o Kaiketsu Lion Man, né? O Lion Maru, o Fun Lion Maru, que é o Lion Man branco e o Lion Man laranja. Pra quem tá ouvindo a gente. Ele também, se for exibido no Brasil, o Fun Lion Man já tem Tokocast. Depois tem Iron King e Gambare Robocon. Vou parar aqui, né, nesses caras aqui, que é o que tem, na verdade, nos anos 70, né? Um ponto que eu acho que a P-Production sofreu também nesse período, e que eu acho que a Senkocha sofreu também, e nós falamos disso aí no cast sobre Red Baron, é que o sucesso do Kamen Rider e o sucesso de Ultraman, eles influenciam muito, né? Essas empresas menores, porque a P-Production era uma empresa menor, se comparado com a Tsuburaya, que tinha produção própria e que fazia os efeitos especiais da Toho, por exemplo. Que a Toei, que tinha produção própria e que era através, né, do Tokusatsu Kenkyojo e tal, alimentava também a parte de efeitos especiais dos seus próprios filmes. Então, essas séries, elas acabavam tendo que forçar algum tipo de diferença e ao mesmo tempo similaridade com o que estava fazendo sucesso. É por isso que o Spectraman de gigante ele diminui, o Silver Kamen de pequeno, né, tamanho normal, aumenta, né, você vai ter variações que fazem, por exemplo, o Kaiketsu Lion Maru ser um herói de um Jidaigeki e o Fun Lion Man ser um herói de Daigeki, mas já com algumas coisas tecnológicas, vamos dizer assim, no período Edo, né? Então, eu acho que isso é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Isso foi bom e foi ruim, né? As produtoras como a P-Productions e a Senkocha, usando essas duas como exemplo. Não sei se a gente pode ligar com o Lion Man Laranja, que ele não teve sucesso, né? Falam que por não ter tido sucesso como o Lion Man branco. E aí teve o Tiger 7. Tiger 7 foi vou dizer assim, devido ao sucesso de Joe Tiger. Mas ele teve que ter uma moto, porque era de 73 para 74, e os Kamen Riders estavam usando uma moto. Sim, sim. Totalmente. Isso, o próprio Zaborger também, que é uma moto, né? E já era mais algo técnico. E o ator é o Riderman, né? Não sei, talvez por ter tido ele ter feito Riderman, né? Vindo de uma série de sucesso. Então, talvez o ator possa fazer sucesso também no personagem da P-Production. Que Zaborger também é um dos queridinhos da P-Production, né? Sim, e era normal isso na época, né? Mercadologicamente falando, você pega algo que tá sendo fenômeno, né? E tenta absorver alguma coisa daquilo, né? Para suas próprias produções. Gente, deixa eu me corrigir rapidinho, Thiago. Eu falei Robocon de Alegre, tá? Na verdade, eu queria falar do Rockbat. Que é a mesma pegada, né? O Rockbat, o Robocon é da Toei, gente, ó. Falha minha sendo corrigida aqui dentro do próprio podcast. É porque o Rockbat, ele é uma série nessa linha da... Ele veio nessa onda aí do isso, sucesso do Robocon, né?
É. Mas enfim, o próprio Lion Man, cara, ele já veio nesse contexto aí do Henshin Bun, do Henshin Hero, porque ele já tem tamanho humano, né? Ele é um felino, se passa no período feudal, mas ele já é um herói de tamanho humano, né? Ele já é um herói que se transforma, então ele já abraçou essa fatia envolta aí pelo Henshin Bun, né? Eu acho que o Tetsujin Tiger 7, ele é um exemplo maravilhoso desse período. Sabe por quê? Porque ele mantém, né, essa característica de animal, né, que tem a P Productions, porque ela tenta fazer lá o Jaguar Man, o Hyoman, né, que é o Leopard Man, né, Dani? Tenta fazer depois o Super Jaguar também, no final dos anos 70, lá também, que não rolou. Faz o Kaiketsu, faz o Fun. O que ela faz? Como o Kaiketsu teve um sucesso, o Fun não tanto, ela mantém essa característica de animal, né, com o Tiger 7, e mete ele numa moto, que é o Kamen Rider, né? Então ela tentou mesclar tentou seguir a aba do sucesso dos Kamen Riders e acabou não vingando, vamos dizer assim. Que se tivesse sido um grande sucesso, se tivesse dado tudo certo, a P-Production teria sobrevivido com mais produções aí na sequência, né? E a grande maioria dessas séries exibidas na Fuji TV, que era quem corria por trás, porque as séries Ultra com a Tsuburaya iam para TBS, as séries Kamen Rider da Toei iam para NET, que depois para Mainichi, e para NET, que depois ia receber o nome de TV Asahi. E ali na região de Tóquio, a grande concorrência era entre a TBS, a NET, a Fuji e a NHK, mas a NHK não se interessava nisso porque o foco dela era educacional, a maior emissora do Japão em audiência da época. A Fuji era a única que não conseguia emplacar um grande sucesso em Tokusatsu. E isso continuou na década de 70, na década de 80, o sucesso estava nos concorrentes. Então, produtoras menores, como a P-Productions, ou a Senkocha e outras, tentavam emplacar esses sucessos por meio da Fuji TV. Mas aí tem outro detalhe, as crianças não estavam acostumadas a ligar na Fuji para ver o Tokusatsu, elas ligavam nos outros canais. Né? Vamos fazer um paralelo? Eu sei que é um paralelo besta, muito besta, mas hoje todo mundo fala da geração Manchete, né? Mas o Tokusatsu não começou na Manchete e muita série nem passou na Manchete, né? Então vocês imaginam, a galera tava lá assistindo a Manchete e a Globo emplacou lá o Space Cop, o Gavan. Muito cara, muita pessoa, né? Muito fã. Não lembra de ter visto Gavan na Globo no mesmo período que lembra de ter visto o Jaspion na Manchete, né? Exato. E não lembra de Jaspion na Record, tá? Tem gente que não lembra de Jaspion, Changeman, Flashman na Record, mas lembram do Inspector Sombrin na Manchete, mesmo período. Exato. Interessante, né? E pegando um gancho nisso aí que o Nares falou, como eu falei lá no cast do Red Baron, né, as emissoras nesse período, elas não eram meras retransmissoras de programas, né? As emissoras, os produtores das emissoras, eles estavam ativamente envolvidos nas produções da série, a ponto de que as decisões de roteiro, as decisões de filmagens, ordens de exibição e tudo mais, também passavam pelo crivo da própria emissora, não só da produtora que estava fazendo. Por exemplo, o Kamen Rider lá, os roteiros e as ideias e os conceitos tinham que ser passados pelo crivo dos executivos da produtora Mainichi. O Ultraman lá, os roteiros e ideias criativas, embora eles tivessem um pouco mais de autonomia, tinha que passar pelo crivo da DBS. Então eles não se limitavam a abrir uma grade ali e só tacar o programa lá. Eles ajudavam a coproduzir o programa. Então, tanto é que o Príncipe Dinossauro veio nessa ideia, né? Até o Agentes Fantasmas, né? Que veio um pouco antes também, foi uma coprodução da UGTV, tá? Então é importante a gente ter em mente a importância da emissora nesse período inicial aí. E uma coisa também que tô falando de Kaiketo Laiomaru, eu li alguma informação assim parecida de que confirma-se ou desafirma. O Kaiketo Laiomaru, Laioman Branco, ele é uma conclusão, podemos dizer que é uma conclusão de Jaguarman. Uma conclusão? Porque ele, como é uma obra que não foi adiante, né?
Então ele conseguiu criar um Lion Man branco. Ah, não, pode ter coisa aproveitada, provavelmente, aí, dessas É uma produções que não progressão, vingaram, né? Deve É ter uma coisa progressão. aproveitada, com certeza, E a gente já viu também que o Lion Man, branco, ele era no começo rosa, aí depois passou a ser de traje vermelho mesmo. Então, se a gente viu alguma imagem rosa, era rosa mesmo. E falando em projetos da AP Productions que foram pra frente, teve muitos, né? Mas um dos mais interessantes que eu até comentei no Arquivo Showa foi que o Sagisso, ele queria fazer um tokusatsu de Doraemon, né? Que é um mangá do Fujiko Fujio. Eles chegaram até a encomendar um traje em live action do Doraemon para poder estar produzindo essa série, que é um outro mangá barra animação de muito sucesso, né? Eles queriam emplacar uma coisa nesse nível, mas acabou não rolando ali por desacordos contratuais e comerciais e de licenciamento. Infelizmente, o fim da década de 70 não foi muito boa aí pra P Productions, né? Já não vinha sendo boa, apesar de boas ideias, né? E boas produções, pelo menos para nós aqui no Brasil, como Lion Man, né? A produção de série diminuiu consideravelmente. O Sagisso continuou criando. Ele vai abrir a P Productions Video Shop, né? Ele cria uma locadora ligada à própria produtora. Ele recebia fãs e jovens interessados, né, em conteúdo audiovisual, mas acabou sem grandes produções, né? Ele continuava tentando formar uma nova geração de criadores de produtores, né, tal, né, criadores de boas histórias, mas ele não produz mais. A P Productions, ela literalmente para praticamente, né? Ele não fecha, mas para, né? Durante os anos 80, ele perde inclusive um período, um alto período aqui de produção da Toei, por exemplo, né? A Toei reina, na verdade, aqui nos anos 80, porque nem a Tsuburaya produz tanto quanto a Toei produziu, né? E aí nos anos... Pode falar. No Tokusatsu, uma das últimas coisas mesmo que ele fez foi aquele piloto do Silver Jaguar, que ele ainda tentou ver se dava jeito entre 80, 81, 82, mas não teve jeito. E ele ainda pensou lá no começo dos anos 90, quando Magma Taishi, o Vingadores do Espaço, ia completar 25 anos, ele tentou lançar um projeto para uma sequência, mas não deu certo. No final dos anos 90, ele queria fazer um remake de Lion Man, mas não deu certo. Então, depois do começo dos anos 80, nada mais funcionou para ele, né? Inclusive, esse remake de Lion Man, ele chegou a ganhar até storyboard, cara. Chegou a ganhar até roteiros, storyboard, só que, de fato, nunca chegaram a dar o pontapé inicial da produção aí. Mas, embora a P Productions tenha meio que dado uma morrida nos anos 80, ela ganhou um status meio cult, assim, entre os fãs, porque eles produziam fanzines, né? Fanzines sobre produções que, nessa altura já dos anos 80, eram consideradas antigas e obscuras, né? Obscuras no sentido de não serem tão populares quanto as grandes franquias, e isso meio que manteve um pouco assim os trabalhos da AP Productions no imaginário de quem gostava de Tokusatsu naquele período, né? Esse negócio de continuação aqui é triste, né? Porque tantas ideias para continuar, aí, né, nos anos 90 não emplaca a continuação. Isso é um negócio... vamos assim, cara, imagina pra você que é pai das suas criações, né? Nós aqui criamos conteúdo, né? Imagina a gente, de repente, o TokuCast entrar num hiato e a gente, né, trabalhar com tantas ideias pra voltar com o nosso conteúdo, sabe? E não conseguir e morrer antes. Porque, infelizmente, o Tomio Sagisso, ele falece, né, em 2004. Ele vai falecer em 28 de março de 2004, já com 82 anos também com uma idade boa, né? Se vocês forem avaliar, a gente que não chega nem nos 80, né? Vítima de insuficiência cardíaca. Então ele acaba não vendo que pelo menos uma produção dele, né? Pelo menos uma de suas criações teve um remake. Não quer dizer que o remake é bom, né? Vai ganhar o TokuCast um dia, que é o Lion Maru Geto, né? É de 2006, né?
o Léo Mengueto. Isso. E teve o filme do Zaborger também, né? Que é de 2011, eu acho. Verdade. Isso. Nossa, eu tinha esquecido do filme do Zaborger. E tem o filme do Zaborger de 2011, verdade. Que também um dia vai ganhar o Topcast. Karate Robo Zaborger. Um dia vai ganhar aqui. Teve filme parece também, mais uma paródia, né? Infelizmente, né? Então, esquecível mesmo. E a P-Productions, ela entra num marasmo, né? O filho do Tomio Sagiso, inclusive, ele é um cara no quarto volume das publicações dos mangás do Spectrum aqui no Brasil, pela Pipoca Nankin, tem uma entrevista com ele, bem interessante, bem legal. O filho dele, o Shiro Sagiso, ele é um cara... Ele trabalha com música, né? Ele é compositor. A gente chegou a citar ele aqui já, acho que ainda não, né? Eu acho que citei só no Que Fim Levou, no quadro lá do Tocou Agora, não foi? Postei ele, porque ele é o cara que compôs a trilha do Shin Godzilla, Neo Genesis Evangelion, e mais alguns trabalhos. Ultraman, ele tá envolvido também, né? Shin Ultraman, né? E ele seguiu com a P-Productions, né? Seguiu com o trabalho do pai, mas mantendo só praticamente a P-Productions. Não houve nenhuma tentativa de nada, né? E aí teve notícias recentes aí que o Hideaki Anno teria adquirido, né? Sim. O espólio da produtora, né? Inclusive, ele reativou o perfil, né, da produtora nas redes sociais e tá trabalhando aí numa tentativa de remasterizar algumas coisas. Só que o que acontece? Muitos rolos de filmes, de produções da P-Production simplesmente desapareceram, né? E em 2022 foi encontrado material fotográfico, né, produzido pela editora Akita Shoten, da Bouken-O, de várias das séries da P-Production, né, das 14 séries da P-Production, tinha material principalmente do Lion Maru de 72, que é o branco, e 73, o Fun Lion Maru, que é o laranja, o Tiger 7 de 73 e o Zaborger de 74. E daí esse material foi feito uma vaquinha online, assim, um catarse japonês da vida, e com isso essas fotos foram todas remasterizadas dos negativos originais encontrados, e foi lançado um livro com 1.800 fotos dessas 4 produções da P-Production. Maravilhoso esse livro. Inclusive, nessa mesma pegada aí, acho que 2025, se eu não me engano, foi lançada uma coletânea, já com a curadoria do Hideaki Anno, né? Das trilhas sonoras das séries, tanto de animação quanto de tokusatsu, da P-Production aí, com exceção do Magma Taishi, que tá em um problema jurídico aí de direitos com a Tezuka Pro, né? Mas todas as demais séries estão lá, as trilhas sonoras relançadas, e, enfim, remixadas, remasterizadas, já lançadas nesse período aí da curadoria do ano. Assim, muito material que a gente tirou aqui também, de muita, né, de biografia, de citações a ele, muita coisa legal, assim. Como a P-Productions, ela, vamos dizer assim, entre aspas, acabou, então é mais fácil você conseguir traçar um paralelo completo da produtora, né? Então até esse cast é sobre o Tomio Sagiso e acaba sendo sobre a própria P-Productions, né? Então é Tomio Sagiso e P-Productions, praticamente, nós estamos contando aqui a história. Nós não falamos, né, quando ele casou, falamos do filho dele, não entramos muito na parte pessoal, né? Até porque fica muito claro que a vida dele era a P-Productions praticamente, né? E de novo, cara, pô, que pena, né, que ele faleceu sem ver alguma coisa dele ganhar uma nova vida no cinema e na TV. Eu acho que a gente fez um talkcast hoje sobre um cara que influenciou a cultura pop japonesa, influenciou o gênero tokusatsu, mas que se vocês forem avaliar, né, friamente, ele é meio que um outsider, né, cara? Ele é um cara por fora, né? Como eu comentei, você fala lá no começo do cast, fala de Tsuburaya, fala de vários nomes, cita P-Productions, mas quem fala muito de Tomio Sagiso usando como base o Brasil, eu acho que, sei lá, somos nós e o Ricardo Cruz e alguns criadores de conteúdo, né? Interessante. E uma breve, bem resumida, na revista Figure All, né, que tem um Lion Man branco na capa, também comenta um pouquinho desse catarse que teve, que o Nares falou, né, sobre as 4 produções, as queridinhas aí da P-Production. Isso foi em 2024 também, coisa recente
Aí, esse livro também que o Nares falou, vale a pena ter, pra quem é fã de Lion Man. E que bom, né, que o Hideaki Anno abraçou isso pra ele, né? Durante muitos anos ficou essa incógnita aí, né, de com quem estariam os direitos dos trabalhos da P-Productions. Depois foi se descoberto que tá sobre o guarda-chuva do Estúdio Kara, né, que é do Hideaki Anno. E de uns tempos pra cá ele tem organizado, juntamente do Shinji Higuchi, o Tokusatsu Archive Center, né? Que ele monta meio que uma exposição, né? Em algumas cidades, é meio itinerante assim. Ele monta um museu, né? Com peças importantes da história do Tokusatsu, porque ele é um grande fã de Tokusatsu, ele é um grande historiador do Tokusatsu. A gente conhece o Anno aí só pelo Evangelion ou pelos filmes Shin aí, mas ele é um grande historiador. E nesse museu estão lá as peças, né? Os trajes do Lion Maru, o capacete do Spectreman, muitas fotos de produção, alguns filmes originais, né? Alguns rolos de filmes originais, alguns roteiros que ele conseguiu recuperar. Tem até uma história engraçada que ele fez um apelo, né? Para quem tivesse material da P-Productions para enviar para ele, ele até comprava e tudo mais. E aí apareceu lá na caixa de correio dele alguns negativos, né? Alguns filmes, alguns rolos de filmes, alguns roteiros que estavam em posse de terceiros aí que acabaram sendo devolvidos para ele. Então, muito legal aí que ele tenha tido iniciativa aí. Lógico que ele tá ganhando com isso, mas pelo menos ele teve essa iniciativa de manter essa parte da história viva, né? Muito bom, muito bom. Bom, vamos para nossas considerações finais sobre Tomio Sagiso e P-Production, de certa forma, né? Acho que dá pra gente... As nossas considerações finais acabam sendo uma mescla, né? Porque acho que P-Productions é sinônimo de Tomio Sagiso, né, cara? E é por isso que a importância dele é tão grande pro gênero. E nós não... né, nós temos muitas séries para falar ainda da P-Productions aqui do TokuCast. E nós falaremos mais sobre Spectraman, como já comentei várias vezes aqui no TokuCast. Dani, começa você aqui, vai passando até chegar em mim. E não se esqueça de deixar um jabazinho dos nossos conteúdos aí, para cada consideração e aquela mensagem de tchau pra galera. Vamos lá, Gil. Olha, bom, como você quiser. Agora o site ele tá bem rico, né? Depois, em off, você diz, você tem notícias todos os dias aí, né? E tokusatsu.com.br. Lá você encontra notícias todos os dias e bem rico. E no Instagram, @tokusatsubr. Todo sábado tem um TokuCast novo pra gente, né? Pra você também. E seja padrinho TokuCast e concorra a brindes todo mês. Aí, que os brindes estão cada vez mais aí. E mais e mais. Thiago AP, me diz aí, dê as suas considerações finais. Cara, eu acho importantíssimo assim a gente fazer esses programas dedicados a nomes importantes do Tokusatsu, porque o Tokusatsu, ele não é só Hikaru Kurosaki, né? Não é só Junichi Haruta, não é só Toshiki Inui, não é só Shinichiro Shirakura. Tiveram vários outros nomes do passado que ajudaram a construir os degrauzinhos desse grande palacete que é o Tokusatsu hoje em dia. E a P-Productions foi uma produtora, apesar das dificuldades, apesar do orçamento, foi uma produtora que foi muito importante. Como eu já disse, o Spectreman, ele foi um dos responsáveis pelo segundo Kaiju Boom. E as produções são divertidíssimas, assim, cara. Eu, particularmente, eu gosto muito de ambos, os Lion Man. Eu até assisti reassisti recentemente. É uma série divertidíssima, assim, uma série com muitos episódios bons, assim, com significado forte. Não é um leão de pelúcia detestável, como certo dublador aí disse, é um baita
tokusatsu artístico, assim. E eu assisti Saborger recentemente também, que também é um baita trabalho que mostrou como eles investiram, né, em Saborger, como eles deram um salto producional. Então, eu acho sempre importante manter esse tipo de história viva, esse tipo de registro vivo. E é isso aí. Para quem gosta do meu conteúdo, Arquivo Showa Rider no Facebook e Arquivo Showa lá no Toku Agora no YouTube e matérias lá no tokusatsu.com.br. Boa. Adriano Naresi, deem as suas considerações, por favor. Eu acho que é mais um nome importante da história do Tokusatsu que todo fã deve conhecer. E, claro, influenciou outros produtores, diretores, roteiristas depois dele, porque por mais que as produções da P-Productions não tenham alcançado em seu conjunto o sucesso das produções da Toei ou da Tsuburaya, mas tem muita gente no Japão saudosa dessas produções. Então, o Tomio Sagiso influenciou muita gente que depois foi entrar no ramo ao longo das décadas seguintes. São séries importantes justamente por não serem das grandes produtoras. Talvez ele tivesse, e ele quisesse mesmo, ter uma liberdade maior do que as outras produtoras tinham. Algumas vezes, inclusive, o produtor da Fuji TV chamava ele para uma conversa, reclamando que em ponto ou outro ele tinha exagerado, tinha pegado pesado demais em um episódio, em alguma história. Poucas vezes eles pediam para mudar, às vezes eles pediam para mudar antes, mas geralmente a conversa era depois, pedindo para certos pontos serem às vezes mais leves, não tão duros. Mas o Tomio Sagiso sempre agradeceu a Fuji TV por confiar nos trabalhos da P-Production. Ele disse numa entrevista uma vez que, apesar de ele sempre reclamar de dinheiro, ele tem um débito eterno de gratidão com a Fuji TV por ter confiado na P-Production naquele período dos anos 70 para tantas produções assim. Então, convido os fãs que ainda não conhecem os trabalhos da P-Productions a assistirem, porque eu acho que para a gente mais fácil do que os filmes que ele produziu antes da P-Productions, ou com exceção do mangá do Spectre Man, que está publicado no Brasil, outras obras dele, mais fácil é a gente assistir essas séries da P-Productions, várias delas inclusive exibidas no Brasil, para a gente entender o que era um pouco do Sagiso, o que ele pensava a respeito do Tokusatsu e o que ele fez de diferente também. Vale a pena. E para quem quer saber mais da história do Tokusatsu, de tudo isso, acompanha o nosso programa Toku Agora, a revista eletrônica semanal do Tokusatsu, toda sexta-feira, 8 da noite, no canal Toku Agora no YouTube, com o nosso panteão de colunistas, inclusive o Thiago AP está lá periodicamente com o Arquivo Showa. Fazemos review das séries que estão sendo exibidas no momento no Japão e também exibidas no Brasil, né? Além das notícias da semana. É só dar uma passada lá, toda sexta-feira, 8 da noite. Boa. O que os meninos falou, né, Gil? Que não é só o herói, né? É quem tá por trás, né? É quem escolheu o herói e quem escreveu. É uma coisa muito importante e sempre usou o Japão ou o mundo como plano de fundo. Não sei se eu posso dizer isso. Fala, Gil. É muito interessante, né? Porque ele é um cara que nunca teve o poder financeiro, né? Como empresas como a Toei e a Tsuburaya, mas ele criou obras e heróis, né, que são lembrados até hoje, né? E isso é um ponto interessante, né? Talvez se ele tivesse esse poder financeiro aí da Toei e da Tsuburaya, ou se ele fosse um funcionário dessas empresas, nós não teríamos mais séries interessantes, como foi Spectre Man, como foi Lion Man, como foi o Vingadores do Espaço, né? Interessante. E eu acho que a influência do Sagiso na cultura pop japonesa, ela vai além, né, da série que ele produziu, porque eu acho que ele é tenho certeza, né, ele é um grande nome, ele participou de momentos fundamentais da história, né, cara. Ele tava lá no período de ouro do cinema japonês, ele tava lá na Segunda Guerra Mundial, então ele vivenciou o cinema da Toei e das 6 grandes indústrias do período.
Ele participou, né? Não viu, ele participou, né? Da ascensão da animação japonesa. Foi amigo de grandes nomes, né? Como o Tezuka, como o Mifune, como o Tsuburaya. E ele ajudou no desenvolvimento do gênero Tokusatsu, né? E é um ponto importante, né? O gênero Tokusatsu é muito importante para a TV japonesa, não só para o cinema, mas muito mais para a TV japonesa. E ele deixou uma empresa com um grande legado, né, cara? O legado que eu acho que a P-Productions deixou para o entretenimento japonês é que você pode ter que a criatividade, vamos dizer assim, né? Ela pode superar o baixo orçamento, vamos dizer dessa forma. Acho que é uma frase que resume essa trajetória toda do Tomio Sagiso, é que ele não criou só personagens marcantes, ele criou uma maneira específica de fazer Tokusatsu, né? De trazer pra gente obras do gênero de uma forma diferente e parecida ao mesmo tempo, e que a Tsuburaya e a Toei estavam fazendo na época, Senkoshi e outras empresas ali. Criou sua própria identidade, né? O cara, pra vocês que eu sou muito fã da história, né, do Tomio Sagiso. E que bom que o Tokusatsu.com.br pode evidenciar ele de várias maneiras aqui no nosso conteúdo, que ele é multimídia. Então tem conteúdo em texto, tem conteúdo em vídeo, agora tem conteúdo em áudio também, e conteúdos que se complementam. Vai ter coisa legal lá no Toku Agora, dentro do arquivo Showa, do Que Fim Levou, do Today's Friday. Vocês vão encontrar muita coisa interessante em texto no site e também agora em áudio aqui no TokuCast, tá bom? Lembrando, né, como meus companheiros contaram aqui, Toku Agora toda sexta-feira, às 8 horas, no canal Toku Agora, TokuCast todo sábado de manhã, no canal do TokuCast e nos seus agregadores de podcast, tá bom? Esperamos que vocês tenham gostado dessa pequena história aqui, resumiu bastante coisa, né, sobre o Tomio Sagiso. Tem um vídeo, né, já com um jabá para a galera do Pokinankin, tem um vídeo lá com o nosso querido Ricardo Cruz falando sobre o Tomio Sagiso, trazendo mais informações. Tem um vídeo meu do Que Fim Levou curtinho no canal, ou lá no Toku Agora, sobre o Tomio Sagiso. Tem um texto meu também lá no site, e se você quiser mergulhar um pouco mais em algumas informações, tem biografia, como eu contei uma entrevista do filho dele lá na HQ do Spectrum também, da Pokinankin. Dá para você encontrar bastante coisa, tem texto no arquivo Showa, dá para você encontrar bastante informação sobre o Tomio Sagiso em português, tá bom? Muito obrigado por nos ouvirem até aqui, né, Dani? Um grande abraço e fique com o Edinho. Uma dádiva dos ninjas. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br. Confira a lista de nossos apoiadores que ajudam a manter este conteúdo semanal. A eles, nosso muito obrigado. E se você quiser apoiar também, acesse o nosso Catarse e tenha acesso a diversas recompensas.